da luta do movimento extrativista no Brasil, quer seja ele de floresta, quer seja ele da água. E uma compreensão muito amadurecida no movimento é que quando tratamos da política pública, ela parte do sentido do universal. Quando tu faz o universal, tu suprime o diferente. E essas populações que sempre viveram na invisibilidade, os direitos demoram mais a chegar. Então, em muitos momentos, a luta era para ter direito a ter direito. Um déficit muito grande no contexto educacional das populações que tem conexão com o rio, que às vezes se afirma como um ribeirinho, ou é apelidada por ribeirinho, pelo fato da conexão dela com o rio, tem um custo que ele difere de qualquer outro espaço. Um custo de tempo, um calendário diferenciado, um custo de quilômetro-rio ainda precisamos estudar. Tem algumas referências, mas ainda não é muito consolidado enquanto política pública essas referências. Mas no mínimo é 3 vezes maior do que o custo com a estrada, embora ela não mais precária que seja. Então essas populações da Amazônia que ultimamente têm chegado à educação, o ensino básico, elas têm sido vítimas do êxodo rural, pela ausência da chegada da educação nesses espaços. E os municípios que têm essas populações, eles não recebem uma per capita diferenciada para tal custo diferenciado. Então isso é uma problemática na questão orçamentária de atender povos de rios e floresta. Então os pescadores, os ribeirinhos, os extrativistas. E olhando os direitos constituídos, quer seja na Convenção 69, quer seja na Lei de Povos e Comunidades Tradicionais, 6040, ou quer seja na LDB, é um dever do Estado tratar com as diferenças desses povos. Para os povos que moram em reserva ou em território de uso comum, podemos chamar aqui na Amazônia, são de povos de comunidade tradicional, uma per capita diferente. Não daria conta, ainda mesmo assim, do custo amazônico, do custo plural da Amazônia. Mas já era um recurso a mais que permitisse os municípios atender melhor com a questão orçamentária esses espaços. Mas mesmo assim, como a reserva é criada, o governo reconhece o espaço e não as pessoas. Os formulários, quer seja do CadÚnico ou do Sistema de Informação da Educação, não permite identificar essa pluralidade amazônica. Outro é um, outro é outro, outro fica fora de um, outro fica fora de outro. Graças a Deus que já conseguiu consolidar para nossos irmãos quilombola, para nossos irmãos indígenas. E assim que cria o território, ele reconhece as escolas que estão nos territórios. Para os extrativistas isso não é realidade, porque a escola Santa Maria, o São João, o São Pedro, que estava no território que a partir de 2005 se consolidou o reconhecimento do território, elas continuam Santa Maria. Não é a escola da Reserva Extrativista Mapoá, da Reserva Melgaço ou da Verde para Sempre. Então essas populações estão, além da invisibilidade, estão recebendo recurso a menos do Estado brasileiro. Não quero nem entrar no mérito do desmonte do atual governo. Eu estou falando ainda da questão do Estado, de não reconhecer os extrativistas pescador ou extrativista de floresta, ou população diferenciada, em que a própria 6040 ou a 169 já reconhece essas populações tradicionais que vivem da produção extrativa, quer seja ele de floresta ou de pesca. Mas na prática o Estado nunca passou
E recentemente nós fomos convidados para um encontro de cidadania em Brasília. Eu fui olhar o cadastro único que qualifica, a partir da perspectiva do Estado. Identifiquei que tu não tem a opção de marcar que tu é tradicional, que tu é extrativista, que tu é pescador, que tu pode ser identificado como ribeirinho, mas é o mesmo ator, porque na Amazônia aqui é plural. O extrativista ele tem uma conexão com o rio. Às vezes ele socialmente se define como ribeirinho, é um direito dele, a identidade permite a isso. Outra vez não, ele diz: eu quero ser extrativista, eu quero ser pescador, eu quero ser quebradeiro de babaçu, eu quero ser coletor, eu quero ser caranguejeiro. Eu tenho autonomia para dizer o que eu quero. Mas o Estado não tem um formulário que permita essa liberdade para o reconhecimento dessas especificidades que tem na Amazônia. Então isso tem sido negado, esses direitos de ter uma per capita diferenciada no transporte escolar, na alimentação escolar. Há um calendário que diferencie no exercício de levar a política pública. Para os pescadores extrativistas, o calendário tem que ser guiado pela lua, porque no cotidiano deles é assim que são guiados. É a maré e a lua, são dois sistemas. Então, se não levar por aí, nós não vamos respeitar o direito em ter direito dessas comunidades. Outra provocação é que, mesmo todo o nosso debate, toda a pesquisa já realizada, já identificamos muita problemática, tanto o movimento social, estudiosos que se apaixonaram por esse diferente, e que estão aí, que fazem movimento, que estão na luta, mas o material didático que eles recebem, o subsídio, não permite a responder por que essas populações moram no lugar mais rico do mundo e são os mais pobres do mundo. Essa é uma pergunta a ser incomodada a todos nós. Porque desde criança eu aprendi a dizer que a Amazônia é a maior riqueza do mundo, é o patrimônio da humanidade. E eu, morador da Amazônia, sou mais pobre? Tem algo errado. Aí eu vou aprender desde cedo, ler, escrever, a partir de uma perspectiva do emprego. E aquela reflexão que está amadurecida na cabeça das lideranças, dos nossos pais e das crianças: estuda para ser alguém na vida. E ser alguém na vida tem uma estrutura do Estado. Eu tiro aqui aquelas pessoas que se apaixonam, que servem o Estado e que tentam mudar. Mas a estrutura é formar para ser empregado, ou para servir o Estado, ou para servir empresas públicas. É assim que a gente estuda. Só sai dessa regra quem se apaixona para querer ser autônomo, para querer ser empreendedor. Eu quero ser pescador, mas eu quero ser pescador melhor. Eu quero aprender a processar o meu pescado. Eu quero, porque esse é meu emprego, esse é meu negócio. Se desde cedo eu estou dizendo que isso não presta e que eu preciso estudar para ser alguém que não é, está nesse espaço, acho que nesse aspecto vocês têm refletido muito aqui já, pelo que já me contaram. Eu não tive que realizar alguns cursos específicos. Mas nós precisamos de todas as áreas, porque é plural, é muito. O agrônomo tem que ter essa compreensão do fortalecimento da produção familiar, o engenheiro florestal, na educação, porque precisa desenvolver a melhoria da renda na família, melhorar a qualidade de vida nesse espaço. Ele tem que aprender, ler, escrever, mas aprender a ler o mundo dele, de como ele melhorar o manejo do açaí, como ele melhorar o manejo da pesca e como ele deve acessar os direitos, o acesso ao crédito, porque ele é um empreendedor não formal. A família é um negócio que tem despesa, que tem receita. Então, ou nós aprendemos nesse espaço a mudar, mas não precisamos mudar só as pessoas. Nós temos que mudar a estrutura, porque tem muito professor comprometido, professora comprometida, mas a estrutura não deixa ele fazer essas diferenças. Nós temos que mudar a estrutura de como formar, como respeitar o calendário agronômico da região, a questão cultural. Aí a gente faz festa típica, comida típica, aí coisas de outra região. Aí parece que o pescado não é uma comida típica nas nossas festas juninas.
nas nossas escolas. Porque a estrutura sempre foi assim, nós precisamos mudar nossas práticas. Os discursos nós já avançamos e precisamos continuar avançando. Ou a gente consegue olhar, mas fazer diferente tem que ser muito apaixonado. Porque tem uma estrutura que avalia para o salário dele que ela é diferente, que ela não permite ele fazer diferente. Existe uma estrutura histórica de como vai avaliar que tu deu aula, que como tu fez a tua educação. E para fazer diferente, tu tem que trabalhar 3 vezes mais, porque a estrutura não reconhece a forma e nem te paga melhor para tu fazer diferente. É só os apaixonados que conseguem fazer a diferença, ou os doidos, como às vezes a gente o define. Então, tem muitas questões a ser abordada no campo das árvores e das florestas. Tem uma riqueza extraordinária de saberes e fazeres que a escola precisa ser partilhado na sala de aula. Tem lideranças que têm, pela oralidade, compartilhar muito sabedoria, que pode ser ouvido pela escola. O Estado devia pagar essa liderança para ter 1 semana, 2 semanas nesses espaços, porque tem muito a contribuir. E existe uma estrutura que é uma crítica que eu faço, só para concluir, que os minutos estão terminando. A academia, eu estou acadêmico também, né? Eu formei técnico em agroecologia, formei também no curso de etnodesenvolvimento na Universidade Federal do Pará, e agora estou fazendo uma especialização que é território de uso comum na Amazônia, aqui no grupo de desenvolvimento. E eu tenho olhado os artigos, as produções que nós somos incentivados a fazer. E como a gente se apropria desses saberes das comunidades. A gente vai 1 semana, faz a investigação, aí o conhecimento passa a ser meu. Quem desenvolveu o conhecimento é o meu interlocutor, meu informante. Aí eu passo a ser o dono do saber. Porque eu fui lá, eu pesquisei, eu sistematizei, eu só organizei. Esses saberes, desses artigos da vivência de qual comunidade tradicional, tem que ser refletido mais ético nosso, para ser coletivo. Nós somos parte, nós somos organizadores. Então, mas não é culpa de nossa. É uma estrutura que é feita para ser assim. Nós precisamos mudar a estrutura, não mais obrigado.